Mateus capítulo 10, quando Jesus ele diz que ele não veio para a terra para trazer a paz, mas para trazer a espada. Essa passagem ela é bastante interessante, porque ela foi muito usada aqui no Brasil nos últimos anos por razões políticas, para defender a ideia de que Jesus talvez fosse favorável a que as pessoas possuíssem arma para se defender. E é muito interessante porque esse capítulo do Evangelho de Mateus ele é muito rico de informações e de recomendações de Jesus, e é muito constrangedor a gente imaginar que líderes religiosos eles se apeguem a essa passagem para dizer que Jesus estava defendendo a violência. Então vamos primeiro entender o contexto geral desse capítulo 10 de Mateus. Nós vamos perceber que nessa passagem do Evangelho, Jesus ele está aconselhando os seus discípulos como eles devem se comportar diante da sua missão, de propagação, de divulgação do Evangelho. Então Jesus ele diz assim: olha, não é necessário que vocês tenham ouro nos cintos de vocês, porque onde vocês forem num lugar, as pessoas vão perceber que vocês estão levando uma mensagem de amor e vocês vão receber auxílio, as pessoas vão amparar vocês. Não fiquem aflitos pelas condições materiais para que vocês executem a tarefa. Vai e faz, que conforme você for partir para a tarefa, a coisa se concretizará. A gente percebe que esse trecho do capítulo 10 ele tem muito a ver com a nossa realidade quando a gente pensa no trabalho espiritual ou assistencial, por exemplo, de uma casa espírita. Às vezes a gente inicia alguma coisa e a gente fala assim: puxa, como que eu vou dar sequência a isso? E quando a gente menos imagina, os recursos eles começam a acontecer. Eles começam a vir quase que como o caído do céu. É como se a gente se colocasse à disposição para fazer o bem, e o bem se multiplicasse e as coisas se resolvessem por si só. Então Jesus fala nesse sentido: não é necessário vocês terem dinheiro para vocês fazerem o bem. Sai e faz, que com o tempo as coisas vão se arranjando. E ele começa a falar que os discípulos tinham que ter em mente que em alguns lugares eles seriam maltratados, que nem todo mundo iria reconhecer e entender aquilo que eles estavam passando, a mensagem de amor, de tolerância e tudo mais, e que eles iam conquistar antipatias. Então nessa parte dessa mensagem de Jesus, ele começa a ser meio que profético no sentido de falar do futuro, quando ele começa a falar: olha, vocês vão sofrer por perseguição, vocês vão ter muita dor, muito problema com a justiça, vocês vão ter um monte de problema com a família de vocês, ou vocês vão acabar brigando com o pai, com a mãe de vocês, com seus parentes próximos, porque vocês estão trazendo para eles uma mensagem que vai ferir os sentimentos e interesses de muita gente, inclusive de muitas pessoas que lhes são familiares, e que vocês vão descobrir que não são exatamente pessoas que estão a favor de você. E isso é uma realidade. Jesus mesmo, ele chegou a ser ameaçado pelos seus familiares, especialmente pelos seus irmãos, que o consideravam ele louco, e queriam conter ele diante das ideias que ele tinha e que ele propagava. E que mensagem era essa que Jesus estava dizendo que poderia causar tanto transtorno? É a ideia de que todos nós somos iguais, independente de qualquer coisa. Não existe essa coisa de alguém ser melhor do que o outro. Se nos dias de hoje nós sofremos problemas ao falar uma coisa dessa, por questões raciais, por questões de religião, por questões até mesmo de estilo de vida particular, coisas particulares, as pessoas não aceitam que elas são iguais à outra. Não precisa também, por exemplo, vamos pegar um exemplo mais concreto e que talvez seja mais fácil todo mundo perceber como que a gente resiste a isso. Se a gente fala que nós somos iguais perante a Deus a um criminoso, a um assassino, é muito comum a pessoa se rebelar e dizer: não, eu sou o escolhido de Deus, porque eu sou diferenciado, eu não sou como esse bandido ou esse assassino. E Jesus, no entanto, ele diz que não, todos nós somos iguais perante Deus. Então isso ainda causa até hoje, muita resistência. E é nesse sentido que Jesus ele fala assim: eu não vim trazer a paz, eu vim trazer a espada. Porque ele sabia que os seus ensinamentos iam trazer muita confusão, muita resistência, inclusive de pessoas que muitas vezes não são caras e que nós imaginávamos que estariam do nosso lado. Em nenhum momento Jesus ele falou que é certo andar armado e sair por aí espalhando a violência,
pelo mundo, tá? Jesus em nenhum momento ele falou isso, muito pelo contrário, o Evangelho de Jesus é de tolerância. Te percebe claramente, então é muito interessante isso, né? As pessoas pegarem uma frasezinha que está lá solta no meio do contexto, não digo nem solta, né? Porque na verdade essa frase ela está muito bem colocada e de uma maneira muito bem, com uma intenção bem clara, que é dizer assim, olha, não esperem coisas confortáveis quando vocês forem fazer isso que eu estou pedindo para vocês, espalhar a paz, o amor e o sentimento de fraternidade. Muito pelo contrário, vocês serão perseguidos por isso, né? Então eu não vim trazer para vocês a paz, eu vim trazer para vocês dor de cabeça, confusão, vocês vão arrumar encrenca quando vocês forem me seguir. E isso não é verdade, tanto é que Jesus morreu crucificado, que se a mensagem dele, que é de paz, que é de amor, fraternidade e igualdade, fosse de fato aceita e fosse entendida, ele não teria morrido da forma que ele morreu. E ele fala aquilo que é óbvio. Como que a gente pode esperar ter um tratamento melhor do que Jesus teve? Como que a gente pode imaginar que um servo possa ser tratado melhor do que o seu Senhor? É nesse sentido que ele está dizendo. Então, é um alerta que ele faz. É uma passagem muito interessante. E muito interessante também pelo fato de que a gente não vê nenhuma dessas pessoas falando da parte em que Jesus diz que não precisa de dinheiro para fazer o bem. É que é só meter as caras e ir fazendo. Por quê? Porque as pessoas preferem continuar arrecadando verdadeiras fortunas dentro das igrejas, dentro das instituições religiosas, em proveito próprio, para adquirir poder político. E propagando o ódio, ao invés de propagar o amor. Então, essa seria a passagem que Jesus nos traz, que nos serve de reflexão, né? Que seria de que alguém que era tão pleno em amor e no sentimento de tolerância, acabaria semeando em torno dele um sentimento, e de qualquer um que se atreva a dizer aquilo que Jesus dizia, ou seja, que somos todos iguais, consiga uma grande resistência e que pode colocar em risco, inclusive, até a sua própria vida. Então, essa seria a passagem do Evangelho que te deixa para reflexão. Até mais.